Aleluia, glória a Deus. Sejam bem-vindos, queridos. Que alegria poder estar com vocês e compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração. Eu quero realmente, no nome de Jesus, pedir que você possa prestar bastante atenção a tudo aquilo que eu quero compartilhar a você, a tudo que eu quero transbordar sobre o seu coração. E quero deixar claro, querido, que primeiramente o Senhor falou comigo, o Senhor também ministrou a minha vida. Então são verdades que também têm transformado a minha vida, são verdades que também o Senhor tem edificado, o meu caminhar, esse edifício, como diz a palavra do Senhor, que somos edifícios do Senhor e Ele está nos edificando. E não seria diferente, nós estamos trabalhando com toda a temática do sobrenatural. E algo que Deus pôs em meu coração é que realmente não existe sobrenatural sem a pessoa de Jesus. Então, eu quero trazer para você nesse compartilhar, nesse tempo da palavra, a respeito da pessoa de Jesus, a respeito de quem Ele é. E não existe sobrenatural sem Ele, não existe nenhum nível ou possibilidade de vivermos qualquer intervenção da parte de Deus sem o sobrenatural, sem a pessoa de Jesus. Então, eu quero, se você puder acompanhar comigo, eu quero ler um texto de Hebreus, no capítulo 13, eu quero ler o verso 7 e verso 8, que vai balizar toda a minha mensagem, e diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então o tema da minha mensagem é: Jesus é o mesmo. Ele traz essa ênfase. Primeiro, o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo que nós devemos imitar a fé daqueles que nos instruíram por meio da palavra do Senhor. Nós devemos ter essa noção, essa característica, ou devemos nos empenhar a buscar essa realidade ou esse estilo de caminhada na vida cristã. Ou seja, aqueles que nos ensinaram, aqueles que nos instruíram na palavra, aqueles que comunicaram a palavra da verdade, que se portaram firmemente com as suas próprias vidas caminhando em Cristo por meio das verdades que eles nos ensinaram. Eles deram um exemplo a respeito disso. E nós vamos encontrar no livro de Hebreus os heróis da fé, que deram exemplos de uma postura de vida em Deus, sobretudo firmados na palavra do Senhor, não negociando o princípio, nem valores da palavra do Senhor, mas empenhando os seus corações em continuar essa caminhada que nos foi proposta, com base na palavra, com base na fé e, sobretudo, na identificação com aquele que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, queridos, eu quero começar dizendo que existem alguns tipos de pessoas na Bíblia, e você vai passar os seus olhos em todas as Escrituras, e você vai acabar encontrando alguns tipos de pessoas, dessas que eu vou citar a você. Existem pessoas que estão posicionadas, você vai ver pessoas posicionadas nas Escrituras, você vai ver também pessoas que estão na dúvida, que estão atadas pela incredulidade, pessoas que estão à beira do caminho. E eu quero trazer essas figuras aqui, para que talvez você possa, à medida que eu for compartilhando a palavra, você possa talvez se identificar. Quem é você nessa vida cristã? Você é alguém que está posicionado? Ou você é alguém que está andando na dúvida, está preso, atado à incredulidade, às impossibilidades? Ou você é alguém que está à beira do caminho, que não se decidiu, que não tomou uma decisão? Quem é você nessa caminhada que lhe foi proposta? E isso é muito importante, nós precisamos entender aonde nós estamos. Nós estamos posicionados em quê? Mesmo essas pessoas que estão posicionadas, se elas não estiverem firmadas em Cristo, não vai adiantar nada. Porque o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, ele fala que só há um único fundamento, e esse fundamento é Cristo. Não há nenhum outro fundamento. Então, mesmo aqueles que estão posicionados, se não forem Cristo, que é o único fundamento, nós podemos considerar que existem posicionamentos que muitas vezes, a semelhança do que Jesus disse, é como uma casa construída sobre areia. Até parece que você está posicionado sobre algo firme, mas quando vira chuvas, virem os ventos, esse posicionamento vai ruir. Então, queridos, o que eu quero trazer ao seu coração é: você está posicionado em quem? Ou no quê?
Que pessoa é você na sua caminhada cristã? Sabe, isso é muito importante. Cristo Jesus deve ser o centro de todas as coisas. Ou seja, se Ele não estiver no lugar certo em nossos corações, se Ele não for nosso único recurso, se Ele não for nossa única resposta, se Ele não for nossa única esperança, nada mais será. Se Jesus não estiver no centro das nossas vidas, não adianta colocar ou aplicar o nosso coração, nem sequer nos mover a empreender alguma coisa. Se Ele não estiver no centro, nada vai dar certo, querido. Por quê? Porque Ele é antes de todas as coisas, nós vamos ver isso logo mais. Jesus é aquele que nos sustenta, Jesus é aquele que nos firma, é aquele que nos estabelece, é aquele que nos dá a esperança e a certeza de que na vida cristã tudo vai dar certo. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos entender isso, querido. Não existe sobrenatural sem Cristo. Com Cristo, o sobrenatural é natural. Sabe, muitas vezes nós estamos andando no natural porque Jesus não está assumindo o controle das nossas vidas. E o que é andar no natural? Andar no natural é a semelhança daquilo que nós encontramos nas Escrituras. Quando os discípulos estavam no barco e o vento e as tempestades sopram. Isso é natural. É natural, querido, as tempestades virem. É natural os ventos soprarem. É natural as circunstâncias baterem nas nossas portas. Isso é natural, porque faz parte da vida. E nós precisamos encarar isso dessa forma. Contudo, se nós estivermos com Jesus, e se Ele for o centro das nossas vidas, o natural terá que se submeter ao sobrenatural. Por quê? Sabe, quando eu falei sobre os discípulos no barco, havia uma tempestade, e a palavra do Senhor fala que nessa mesma escritura, o Senhor vem andando sobre as águas. Então estão ali os homens, os discípulos sofrendo com o vento, com a tempestade. A palavra do Senhor fala que eles estavam afadigados de tentarem dar conta daquela situação. Mas então a palavra do Senhor diz que Jesus vem andando sobre as águas. E eles começam a ter temor no coração, a ter medo, agora não só da situação a qual eles estavam envolvidos, as tempestades, o vento, aquele contexto, mas eles começam a temer aqueles que eles estão olhando a distante e estão, será que é um fantasma? O que é aquilo? E eles não conseguiam discernir. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós estamos em meio à tempestade, nós estamos olhando apenas para as circunstâncias à nossa volta, nós não vamos conseguir discernir que Jesus está vindo ao nosso encontro. E nós podemos olhar para Cristo e vamos achar que Ele talvez seja ali um fantasma e não a resposta. E como nós precisamos tomar cuidado a respeito disso. Isso me faz entender que quando nossos olhos estão voltados apenas para as circunstâncias, nós não vamos discernir a presença de Jesus e nem o poder que Ele tem para transformar essas circunstâncias. E nós precisamos prestar atenção nisso. Então deixa eu te dizer mais uma vez, você está posicionado em quê? Você está posicionado em Cristo? Ou você se sente posicionado no medo, na incredulidade, nas incertezas e naquilo que é natural? E que inevitavelmente todos nós, como homens e mulheres, nós iremos nos deparar. O próprio Senhor disse que nós teríamos aflições, que nós passaríamos por lutas. E às vezes eu me pego conversando com algumas pessoas, e elas às vezes dizem assim, pastor, eu não sei por que eu estou passando por isso. Pastor, eu não sei por que essa situação, eu não deveria estar passando por isso. E eu preciso dizer para a pessoa, dizer assim para ela que ela não tem essa escolha, ela não tem esse direito, porque o próprio Cristo disse que nós passaríamos por aflições. Agora nós precisamos entender o que é passar por isso. Há uma razão por detrás desses acontecimentos nas nossas vidas. E a razão para que esses acontecimentos se manifestem é para que nós cresçamos, é para que nós amadureçamos na caminhada cristã. A fé só é provada, ou a fé só é edificada, ou ela só é expandida quando há uma necessidade de exercer a fé. Queridos, você não vai exercer a sua fé se você estiver de férias, com o seu banco na conta tudo azul, e com dinheiro para você comprar seu sorvete, sua água, o seu camarão ali na beira de uma praia. Não, você não vai precisar exercer fé por isso, você vai estar ali em plena alegria e satisfação, você está de férias. Quando você vai ter que exercer fé?
Quando você não puder ir para a praia descansar nas férias, por exemplo. Por quê? Porque você não prosperou, porque talvez o seu negócio não avançou, ou porque a sua conta está no vermelho. É aí a hora que você vai exercer fé. Então as circunstâncias, quando elas vêm a nós, elas vêm para justamente exercermos fé. E nós vamos ser edificados nesse exercício. Olha só, nós precisamos entender isso, nós precisamos discernir isso. Sabe, o maior desafio que iremos enfrentar na vida cristã não é ter fé, mas é não olhar para trás. Se você for olhar nas Escrituras, todos os homens ou mulheres que sucumbiram na caminhada, foi porque eles olharam para trás. Ou seja, eles, com um conceito nostálgico de algo que já se foi, eles olharam para trás, mas o para trás já passou. O maior desafio que nós vamos ter que empreender na caminhada cristã não é exercer fé, é sobretudo não olhar mais para trás. E o que eu estou aqui para te dizer? O autor e consumador da nossa fé não está no passado. Ele está à frente. Ele nos convida a avançar. Sabe, Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, eu quero citar aqui. Ele vai falar que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Por que nós não somos daqueles que retrocedem? Porque a vida cristã é progressiva. A vida cristã é de fé em fé, de glória em glória, avançando, avançando, avançando. Só que nós precisamos entender que Jesus é o fundamento para que esse avanço aconteça. Sabe, a palavra ali aplicada sobre retroceder nesse texto de Hebreus 10, 38, é a palavra, no grego, ele fala sobre upostelo. Ele diz assim, daqueles que por causa da timidez hesitam em declarar o que creem, não estão dispostos a declarar por medo. Olha como isso é forte. A palavra usada é essa. Retroceder é alguém que não está disposto a declarar por medo, ou seja, é alguém que não se posiciona, é alguém que declara assim, eu não vou retroceder, eu vou avançar, porque Cristo Jesus é o autor e consumador da minha fé, em Cristo Jesus eu tenho todos os recursos, em Cristo Jesus eu posso entrar no melhor, em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, mesmo que essa situação está assim, mesmo que os ventos estão soprando, mesmo que as tempestades estão me alcançando, mesmo que essa é uma estação de grande pressão, eu não retrocederei, porque o meu Senhor, Ele vai me levar ao lugar de triunfar e vencer, por meio do seu poder e do seu nome. E nós precisamos nos posicionar, por quê? Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Sabe, com base nisso, querido, nós precisamos nos perguntar, onde os nossos olhos estão? Onde estão os nossos olhos? Hebreus capítulo 2, melhor dizendo 12, 2, ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Onde os nossos olhos estão? Os nossos olhos precisam estar firmados no autor e consumador da nossa fé. Quem? Jesus. Deixa eu dizer mais uma vez. Não existe sobrenatural sem Jesus. E com Jesus o sobrenatural é natural, ou seja, as coisas acontecem. E nós precisamos de um posicionamento firme em relação a isso. Sabe, quando eu falo sobre os nossos olhos precisam estar no lugar certo, isso já me faz lembrar de cara da mulher de Ló. Lá em Gênesis capítulo 19, 26, você conhece a respeito dela. E fala sobre as consequências de olharmos para trás. Olha que incrível, presta atenção nisso. O Senhor visita a família de Ló, e o Senhor fala para ele, olha, sai dessa terra, eu vou levar vocês para um lugar de proteção, um lugar de recomeço, um lugar onde eu vou fazer novas todas as coisas. Então ele chama a família de Ló, e Ló junta a família, o Senhor tem algo novo, o Senhor tem algo melhor, o Senhor tem algo maior, uma nova estação, uma nova possibilidade, um novo de Deus está vindo, então nós precisamos sair daqui, vamos embora. E quando eles estão saindo, aquela mulher não entendeu o que o Senhor tinha para ela.
A palavra do Senhor vai dizer em Gênesis que ela olha para trás. E essa ação de olhar para trás, querido, é incredulidade em relação ao que Deus propôs e que está ali à frente. Quando nós olhamos, quando nós firmamos os nossos olhos em Cristo, aquilo que nos está proposto é muito maior, é muito melhor. E o extraordinário de Deus está ali logo à frente. Todas as vezes que nós olhamos para Jesus, todas as vezes que nós contemplamos e firmamos os nossos olhos nele, o extraordinário de Deus está logo ali à frente. Pense sobre isso. Qual é o extraordinário de Deus que você tem aguardado? Sabe, queridos, eu lembro dos valentes de Davi nas Escrituras, e eu lembro de um deles que se chama Samá. A palavra do Senhor diz que ele estava numa eira, num campo, e os filisteus estavam vindo contra aquele campo. E a palavra do Senhor diz que ele ficou sozinho naquele lugar. Ficou sozinho. Então, quando os inimigos vieram para tomar aquele campo, a palavra do Senhor diz que ele se pôs no meio, ele se posicionou. Ele pegou a sua espada e defendeu aquele campo. E lutou contra os inimigos e foi vitorioso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é o seu campo? O que o inimigo está tentando roubar, o que ele quer tomar, o que ele quer destruir, este é o seu campo. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas à sua volta, elas vão simplesmente correr, porque elas não vão encarar a sua luta. As pessoas à sua volta, talvez no mínimo você vai contar com as orações delas, mas é você que vai ter que se posicionar no meio do seu campo. Então qual é o campo que você deve se posicionar? É a sua família? É as suas finanças? É o ministério? É uma enfermidade? Eu não sei o que é o seu campo, mas o nosso Deus sabe. E Ele sabe que se você se posicionar, você terá a palavra da verdade, que é como uma espada, para desbaratar os inimigos, e você vai ter unção, você vai ter graça, você vai ter autoridade, porque Cristo conquistou isso por você. Então você vai se colocar no meio do seu campo, você vai firmar os pés na rocha, que é Cristo Jesus, e você vai começar, por meio da palavra de Deus, desferir golpes no mundo espiritual, desbaratando os seus inimigos, e Ele vai tornar você vencedor. Porque essa é a palavra do Senhor, e é assim que o Senhor faz as coisas. Sabe, esse sobrenatural é desenvolver a firmeza de não viver uma vida no natural. E para isso acontecer, só é possível em Cristo. Nele, olha só o que Ele mesmo disse em João, capítulo 15, versículo 4. Você conhece esse texto? Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O que ele está dizendo com isso? Que se nós estivermos em Cristo, o fruto que nós tanto queremos manifestar, revelar, só é possível se estivermos nele. Você quer vencer, você quer romper, você quer crescer, você quer ir além, é só em Cristo, é só em Jesus, não há outra oportunidade, não há outro caminho. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro lugar senão em Cristo para podermos romper com as adversidades ou com as circunstâncias à nossa volta. Eu volto a dizer a você, querido, não existe sobrenatural sem Cristo. Não existe sobrenatural sem essas verdades. Sabe, é com Cristo que o sobrenatural se torna natural. As coisas acontecem. Sabe, nós precisamos, nesse instante, agora, você que está me ouvindo, encontrar um lugar de satisfação e fé em Cristo. Tire os seus olhos daquilo que está ao seu redor. Tire os seus olhos dos ventos, tire os seus olhos das tempestades, tire os seus olhos das circunstâncias, sejam quais elas forem. Olhe para Jesus, Hebreus 12, 2, aquele que é o autor e consumador da sua fé. Olhe para Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco e ele achava que estava andando na luz, mas quando Cristo resplandece sobre ele, ele cai, porque tamanha era a glória daquele Cristo. Então os olhos deles que estavam em trevas, e isso é uma representação de quando ele encontra com Ananias, as escamas caem.
Ou seja, ele achou que estava no caminho certo. E ele entende que não. Sabe, o Senhor sempre quer abrir os nossos olhos. O Senhor sempre quer expandir a nossa capacidade de ver, de enxergar muito mais além, sobre qualquer circunstância e qualquer tempo. Sabe, nós precisamos desenvolver um lugar de confiança. Se você decidir isso, através dessa reunião, desse culto, se você decidir isso nesse momento, não espere colher outra coisa, senão o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Isso tem a ver com decisão. Deixa eu mostrar algo para você, deixa eu citar aqui. Você deve lembrar de Neemias. Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e depois do 18 a 20, você vai ver Neemias. Ele decidindo no coração dele reedificar os muros. Eu quero ler aqui com você, Neemias capítulo 2, versículo 1 até o 4. Diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tornei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies para Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Olha isso, queridos. Sabe, talvez você esteja como Neemias, com o coração abatido, entristecido pelas circunstâncias à sua volta. Ou talvez não seja nem com você, talvez seja com um familiar seu que está passando por alguma situação. Talvez você está posicionado em Cristo, mas o seu familiar não está. Então, aqui Neemias está falando: olha, eu estou triste porque a casa dos meus pais, a cidade dos meus pais, elas estão assoladas. Como eu não estarei triste? Alguém está sofrendo, talvez você esteja sofrendo, ou como eu disse, alguém da sua família. Não interessa, o ponto aqui é: eu quero reedificar. Eu vou lutar para reedificar, ou para edificar algo que o Senhor já tem colocado em meu coração, algo que eu sei que agrada ao Senhor. E nós olhamos para aqui, para esse texto, e Neemias está triste porque havia uma desolação, havia uma destruição. E queridos, tal qual como Neemias, eu e você, nós precisamos dispor o nosso coração para recomeçar se for necessário, reedificar se for necessário, ou edificar se for necessário, mas precisamos dispor o nosso coração a isso. Então o nosso rei está sentado, e nós podemos orar ao nosso rei, e dizer: rei, ajuda-me, envia-me para edificar, para restaurar, para buscar restituição. E sabe o que você vai ter do seu rei? Vá! Ele vai dizer sim. E ele não só vai dizer sim, como ele vai prover todos os recursos para que você possa começar isso. Ele vai prover todos os recursos para que você possa realmente alcançar aquilo que ele já propôs e edificou em seu coração. E não só isso. Aqueles que talvez no primeiro momento não te apoiaram, aqueles que talvez no primeiro momento oraram por você, creram que você ia conseguir, aí Deus vai levantar as pessoas também. Olha só, Neemias 18, a partir do 20 diz assim: eu lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Sabe, Deus vai levantar as pessoas também. Deus vai colocar as pessoas para ir junto com você. Sabe por quê? Porque é um sim de Deus na sua vida. E é isso que nós devemos buscar, queridos. Sabe, Deus é um Deus de recomeço. E a vida de Neemias é um exemplo de como Deus o levantou para reconstruir. E nós podemos nesse momento, nessa hora, nesse tempo, reconstruir o que precisa ser reconstruído. O que nós precisamos fazer, o que você,
Qual é a decisão que precisamos tomar? Nos posicionarmos nesse Deus. Sabe, deixa eu falar um pouquinho mais, e eu estou indo já quase para o final da minha mensagem, deixa eu falar um pouquinho mais sobre Deus é um construtor mais eficiente que já se viu. Provérbios capítulo 8, ele diz assim a partir do verso 23, desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, antes de ainda haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as ampliações, nem sequer o princípio do pó do mundo, aleluia. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia a fonte do abismo, quando fixava o mar, o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é um Deus que constrói, Deus é um Deus que edifica, Deus é um Deus que reconstrói ou reedifica se necessário for, porque Ele se empenhou, porque Ele está trabalhando. O nosso Pai não para de trabalhar, Ele continua trabalhando. Queridos, não tem como viver um sobrenatural se Jesus não estiver no lugar certo no nosso coração. Sabe, alguns dias atrás eu fiz um post nas minhas redes sociais perguntando quem Ele é para você. Jesus, quem Ele é para você? O que Ele fez para você? E algumas pessoas compartilharam ali o que Ele fez, reconhecendo o que Jesus fez. Que Ele é um Redentor, Ele é um Salvador, Ele é um Deus de recomeço, Ele é um Deus que realmente nos leva a novas experiências. Esse é o nosso Senhor, sabe por quê? Porque Ele é o arquiteto, porque Ele está edificando a mim e a você, porque Ele está trabalhando a meu e a seu favor. E nós precisamos entender isso. E a respeito do que Ele tem feito por nós, olha só, eu quero ler para você o que Ele garantiu a mim e a você. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Olha só o que as Escrituras nos garantem. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele garantiu toda sorte de bênção. Tudo que você precisa está nele. Tudo que você necessita está nele. Como eu disse anteriormente, querido, se Ele não for nosso único recurso, se Ele não for nossa única resposta, se Ele não for nossa única esperança, nada mais vai ser. Você precisa de algo extraordinário, você precisa que algo novo aconteça, você precisa que uma mudança se estabeleça. Em Cristo você tem tudo. Olha só o que Efésios capítulo 2, versículo 6 também nos diz. Ele diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, nos deu vida, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, senão autoridade? Ele nos colocou num lugar de autoridade, por meio do nome dEle, nós podemos acessar. O escritor aos Hebreus diz que pela confiança que temos nele, nós podemos entrar ousadamente diante do trono da graça, para receber misericórdia no tempo oportuno. E eu creio, tanto para mim como para você, para mim esse é o tempo oportuno, e eu creio que para você também é. Então, que sejamos ousados na nossa confiança em Cristo Jesus, para entrarmos diante do trono do Rei e dizer: Rei, diga sim, Rei, me abençoa, Rei, me promova, Rei, me envia, Rei, me firma, Rei, me ajude a edificar, Rei, me ajude a reedificar, Rei, me leve a um lugar de restituição. E o Rei vai dizer: vai, porque esse é o nosso Deus. Nós precisamos entender isso, o que Ele fez por nós. Sabe por quê, queridos? A palavra do Senhor vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 9, que Ele o exaltou acima de todo nome. Acima de todo nome. Deixa eu lhe fazer uma pergunta.
Jesus mudou? Jesus não é mais o mesmo? Será que o que ele já fez no passado a seu favor, será que ele não pode fazer? Só uma coisa que pode impedir Jesus de realizar o extraordinário na minha e na sua vida, é ele não estar no lugar certo no nosso coração. E quando eu digo isso, querido, se as circunstâncias tiverem uma voz mais alta, ou se as circunstâncias falarem mais do que Cristo, então esse Jesus ficará impossibilitado de realizar grandes coisas. Não diga para Jesus que você não tem fé. Não diga para Jesus que você está triste. Não diga para Jesus: Jesus, você não está vendo a minha situação? Jesus, você não está vendo a minha condição? Jesus, você não está vendo o que eu estou passando? Ele já viu, Ele sabe o que você está vendo. Agora, não diga isso para Jesus, mas diga: Jesus, eu creio que você pode mudar isso. E quando nós fazemos isso, as circunstâncias à nossa volta, querido, ela não vai falar mais alto que Cristo. Esse é o lugar da diferença entre aqueles que estão posicionados ou não. Sabe, antes de finalizar, eu já quero ir para o período de oração. Sabe, falando ainda sobre retroceder, que o maior desafio que nós temos na vida cristã não é ter fé, é não olhar para trás. Quando eu olho para os homens de Deus, que viveram esses desafios, por exemplo, Abraão viveu o desafio de não voltar a ser Abrão. O que representa Abrão? Você já parou para pensar nisso? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque ele seria pai de multidões. Ele era pai quando Deus disse isso? Não. Tanto ele como a esposa não podiam ter filhos. O que Deus faz? Deus amplia o campo de visão desse homem e fala: eu posso fazer você ser pai de uma nação. E nós precisamos entender isso. E não só isso, olha, o maior desafio de Pedro é não voltar a ser Simão. Alguém enfraquecido, alguém realmente que era balançado pelas circunstâncias, que era movido por um emocional, muitas vezes frágil. Esse foi o maior desafio de Pedro, não voltar a ser Simão. E Paulo, não voltar a ser Saulo. Israel, não voltar a ser Jacó. Queridos, decida hoje não voltar a ser a mesma pessoa de ontem. Decida hoje não voltar a ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Decida hoje não voltar a ser aquela pessoa que andava em incredulidade, no medo, na incerteza ou no pecado. Desista daquela pessoa que ficou para trás e se aproprie da nova pessoa que você é em Cristo Jesus. Decida não andar na incredulidade e se posicione, porque o sobrenatural de Deus vai se manifestar. Sabe, Jesus diz que nós somos o sal da terra. Porém, se nós não salgarmos, se nós não formos esse sal, a palavra do Senhor diz que nós vamos ser pisados e nós vamos perder a capacidade de salgar, ou seja, insípido. Essa palavra insípido no original, ela fala que é provar que uma pessoa é tola. Isso me leva ao texto de Efésios capítulo 4, versículo 14, que fala de alguém que não é firme. O texto de Efésios 4, 14, ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. O que é uma pessoa tola? Se você olhar para uma criança, você vai ver que ela não tem maturidade, então às vezes ela vai fazer algumas coisas que é fruto da sua imaturidade, e para nós, adultos, nós vamos olhar aquilo e falar: isso é uma tolice. O que a palavra do Senhor está dizendo? Que uma pessoa tola é uma pessoa que se comporta como menino, e Deus está nos chamando: para de ser menino, irmão ou irmã, para de ser criança na sua fé, e se posiciona em Cristo. Não interessa qual é a sua circunstância. A semelhança de Neemias, era uma baita de uma situação, uma necessidade grande de reedificação, e ele se posicionou na força do seu Senhor, e ele avançou.
Eu não sei qual é a batalha que você está lutando. Eu quero fazer mais uma vez essa pergunta a você. Jesus mudou? Ou Ele continua sendo o mesmo? Jesus mudou ou Ele continua operando maravilhas? Eu creio que Jesus não mudou. Mas a próxima pergunta é: a sua fé mudou? A sua posição mudou? A sua postura mudou? Se mudou, ou é para melhor ou é para pior, querido? E nessa hora, você precisa tomar uma decisão. Eu quero dizer a você que a mesma postura que você deve ter é a postura que eu também tenho que ter. Nós estamos juntos nisso. O mesmo Cristo que opera o querer e realizar e faz infinitamente mais, é o Cristo que eu preciso, assim como é o Cristo que você precisa. Tem alguém da sua família enfermo? Creia no Cristo, que pode curar. Mas e se não curar? Ele sabe de todas as coisas. Você precisa de uma mudança financeira? Você precisa de um milagre na sua casa? Eu não sei o que você precisa. O fato é que se Jesus não estiver no lugar certo no nosso coração, nós não experimentaremos o sobrenatural. Ou a nossa confiança está no nosso Senhor, aquele que Hebreus 12:2 diz, o autor e consumador da nossa fé. Ou nós vamos aplicar o nosso coração ao medo, à incredulidade e às incertezas. Eu quero orar com você nessa hora. E eu quero declarar no seu coração uma mudança de posicionamento. Ele é o mesmo, Ele opera maravilhas, Ele liberta, Ele cura, Ele redime, Ele restaura, Ele aplaca os ventos, Ele destrói com toda circunstância à nossa volta. Ele diz palavra de ordem, os ventos cessam, as tempestades elas acabam. Ele tem a palavra poderosa, Ele é o nome sobre todo nome, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Bom Conselheiro, o Emanuel, o Deus presente, sabe, o Príncipe da eternidade, aquele que faz, aquele que já fez, aquele que faz, aquele que continuará fazendo. Ele é Jesus, o mesmo, não mudou, e Ele opera as mesmas maravilhas. Pai, eu oro nessa hora por cada coração que nos assiste, cada vida que está ali nos acompanhando online, Senhor. Pai, eu oro por cada filho seu que está nos acompanhando, por cada pessoa que está escutando essa mensagem. Eu quero declarar, na autoridade do nome de Jesus, que todo engano, todo espírito de incredulidade, que toda incerteza, insegurança, todo domínio maligno sobre as mentes e os corações, que caiam por terra na autoridade do nome de Jesus, e que agora, nesse mesmo instante, Senhor, cada um dos seus filhos e filhas, cada um desses que estão nos ouvindo, a sua fé possa crescer, o seu posicionamento possa, oh Deus, se levantar, que a graça, a força, o ânimo, o renovo possa entrar em cada coração nessa hora, Senhor, e cada um dos seus filhos possam se levantar, Senhor, jogar fora o pano de saco, jogar fora as cinzas e se levantar numa estrutura de fé, de posicionamento e sobretudo crendo que aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir, Ele vai terminar, Ele vai realizar, porque Ele é fiel e verdadeiro. Por isso, Pai, eu oro pelos casamentos, eu oro por finanças, eu oro por saúde, eu oro, ó Deus, por aqueles que estão tentando entender o chamado ministerial, ou aqueles que precisam de restauração em seus ministérios. Eu estou declarando na autoridade do nome de Jesus, receba renovo do Senhor, receba graça, receba força, receba ânimo, se posicione no nome de Jesus, que os seus inimigos caiam por terra, que eles sejam desbaratados, que eles se tornem cegos nessa hora, que eles sejam cegados pelo poder do Senhor, que eles não te encontrem, e que você no Senhor seja levantado em força, graça e renovo, para romper e declarar a sua vitória, e se apropriar da sua vitória, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Eu te abençoo, meu irmão e minha irmã, com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, porque esse é o lugar que Ele tem preparado para aqueles que o amam.
Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que você entenda qual é o seu lugar. A palavra do Senhor diz que você não foi chamado para ser cauda, mas ser cabeça. Esse é o meu e este é o seu lugar. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Mas mais uma vez, se posicione. Ore, jejue, batalhe, guerreie. E não espere outra coisa, senão colher o sobrenatural da parte de Deus. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.